Bom dia pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos estudar a crise de 29, que é um assunto que nas últimas aulas, sobre o fascismo e as aulas que eu falei, e a aula que eu falei sobre o regime totalitário, a gente comentou, de crise econômica, mas 29, a maior crise econômica que o capitalismo já viveu, acabou ocorrendo e modificando todas as formas de organização econômica que existiam até então. É uma crise que basicamente levou o capitalismo para o buraco, assim, acabou com o capitalismo, e o capitalismo vai ter que ser, essa forma econômica vai ter que ser toda remodelado, todo reconduzido a partir do que ocorreu em 29. Mas vamos lá, como sempre, vamos entender o contexto do que estava acontecendo. Diferente de tudo que eu falei dos países europeus, os Estados Unidos saem da Primeira Guerra Mundial de uma maneira muito boa, no sentido, economicamente falando, eles estão muito bem, eles estão com dinheiro circulando, eles estão com uma capacidade de investimentos, eles estão com um mercado consumidor, o que é importante. Então, assim, a Europa ela foi toda destruída por conta da guerra, teve os ataques, as explosões, as bombas e tudo mais, e tudo isso vai fazer com que tenha uma necessidade de uma reconstrução. Os Estados Unidos não. Os Estados Unidos não sofreu com a guerra. Pessoas morreram, sim, isso é um sofrimento, não estou aqui tentando diminuir o valor de uma vida. Mas ele não teve que gastar, o país não teve que gastar dinheiro para se reconstruir. O país já estava lá. E aí toda a capacidade de investimento vai ser possível, vai poder ficar focada num ponto de melhorar a produção, produzir mais, inventar novas tecnologias e assim por diante. E tudo isso facilitado pelo fato de que a Europa estava destruída. Então a Europa, se não for um mercado consumidor, porque ela está tão destruída que até comprar os produtos estadunidenses vai ser complicado, pelo menos ela é uma possibilidade de mais investimentos. O capital excedente que vai ter nos Estados Unidos vai ter um local para ser investido. As empresas americanas, os bancos americanos vão ter capacidade de investir na reconstrução dos países que participaram da Primeira Guerra Mundial. Nesse caso, principalmente os países mais próximos dos Estados Unidos, no sentido político, que eram a França e a Inglaterra. Tranquilo? Mas vamos focar aqui nos Estados Unidos propriamente dito. O país, então, tem muito investimento e esse investimento está sendo reinvestido. A tecnologia, a capacidade de produção ia crescendo, ia mudando, ia se melhorando a cada dia. Visivelmente, os Estados Unidos melhoravam no início dos anos 20. Tanto que os anos 20 como um todo, a gente vai conhecer como a era de ouro da economia americana. Tá? Assim, a capacidade de produção e tecnologia vai ser muito significativa. Depois eu vou falar da questão social, como é que está os Estados Unidos, mas o importante é isso. A capacidade de produção melhorando, cada vez mais os Estados Unidos produzindo melhores coisas e em mais quantidades, produtos melhores e em quantidades cada vez maiores. Para a sociedade, esse também foi um período bastante interessante. Depois eu vou cair na questão econômica, deixa eu falar um pouco daqui da questão cultural, social propriamente dita. É um período que a gente tem mudanças muito significativas. Por exemplo, 1919, seguindo um padrão que já vinha da Europa, começa na Oceania, mas que já vinha ocorrendo por todos os países europeus, em sua maioria, as mulheres ganham direito a voto nos Estados Unidos. O movimento sufragista, que vai lutar pelo voto, pelo direito, o sufrágio, o direito de voto universal, vai conseguir impor essa lei, vai conseguir passar essa lei em 1919. As mulheres vão passar a ter direito a voto nos Estados Unidos. A música, a gente vai ver novos estilos musicais, o jazz, o blues, começando a ganhar um espaço. Eram músicas que tinham uma associação mais com a população negra, mas vão começando a ganhar espaço dentro da população branca, dentro dos locais, as casas de dança, assim por diante. Novas danças vão surgindo, o Charleston, que é uma música bastante agitada ali, que é uma dança bastante agitada e que era muito comum nos anos 20. E até se a gente for pensar na questão do cinema, Hollywood vai se transformar na Hollywood que a gente imagina nos dias atuais
muito nos anos 20. Até então o cinema nasce na Europa, né, na França, em 1895, com os irmãos Lumière, mas nesses anos, no iníciozinho da Primeira Guerra, na década de 10, né, durante a Primeira Guerra, diversos artistas começaram a ir para Hollywood, que é um bairro de Los Angeles, lá que se instalaram os grandes estúdios, e com dinheiro as produções eram cada vez maiores. Assim. Eles não tinham a tecnologia de hoje, né, de fazer efeito especial, não existia, então eles literalmente produziam. Tem caso de filmes que vão filmar, isso é engraçado, filmes que vão mostrar, por exemplo, a destruição de Sodoma e Gomorra, e os caras construíam uma cidade inteira para literalmente tacar fogo na cidade depois. Assim. O dinheiro você tinha muito dinheiro disponível e grande capacidade de investimento. Então, assim, as coisas eram muito grandiosas, os filmes que vão estar sendo feitos nos anos 20. E a tecnologia também caindo nesse lado. Em 1926 é quando começa o cinema falado, né? Quando ação e voz podem agora ser gravadas juntos e podem ser exibidos para o público de maneira unida, né? Até então você podia ter, não a voz até poderia ter, mas seria uma coisa gravada, seria mais difícil ali de você conciliar o instante da voz e o instante da ação. Geralmente os filmes mudo, os grandes cinemas tinham uma orquestra que ficava tocando alguma música, né? Nesse instante, até por exemplo, um dos grandes artistas, achei o Chaplin não só roteirizava e atuava nos seus filmes, como ele compunha músicas. O Garoto, por exemplo, ele vai contar com com uma trilha sonora toda feita pelo Charlie Chaplin. E até uma música que, olha, provavelmente é uma das músicas mais regravadas da história, assim, que mais artistas fizeram cover, que chama Smile. É uma música que foi criada, né? Foi inventada, construída, eu perdi a palavra aqui quando você faz uma música, foi feita pelo Charlie Chaplin. Eu estou aqui hoje, né, eu vou datar o vídeo, não vou datar o vídeo, eu vou tentar fazer o vídeo ser mais universal. A gente está aqui, eu estou em 2020, a gente está em quarentena, hoje é dia 2 de maio de 2020. Acho que semana passada, que foi aquele evento do One World, né, que vários artistas cantaram dentro desse sentido de conseguir arrecadar dinheiro para ajudar na luta contra o coronavírus, né, o Covid-19, que a gente está aqui nesse instante, a gente está enfrentando. Mas quem uniu esses artistas todos foi a Lady Gaga. E a música que a Lady Gaga tocou, a primeira música que ela tocou nesse evento, foi essa música do Chaplin, Smile. Para quem, né, assistiu aí, né, quem está aqui nessa época ou quem depois se interessar no futuro, sei lá se esse vídeo, o quanto que as pessoas vão ver, mas a música é bastante significativa. Mas voltando, cinema tá em seu auge, as pessoas estão consumindo ingressos, estão indo assistir os filmes, a música o pessoal indo para as casas de dança, estão inventando novos estilos, estão ganhando espaço nos estilos que até então eram restritos a uma parte da população, as mulheres ganham direito a voto, eu refiz tudo. Mas ao mesmo tempo é um período extremamente conservador. Por exemplo, em 1918, dentro desse aspecto puritano, né, os estadunidenses são muito puritanos, eles são muito conservadores no sentido religioso, tem, por exemplo, a criação da lei seca, que proibia não só a venda, mas também a produção de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos. Tudo bem? Era muito no intuito de você fazer com que os trabalhadores focassem naquilo que era esperado deles, o trabalho. Aqui a gente pode até colocar que esse é o período que vai surgir o Taylorismo, né? Também conhecido como Fordismo, que é a ideia da linha de produção, né? A produção ela ia seguindo e cada trabalhador era especializado para fazer uma coisa só. O Ford, por exemplo, que é um dos pais dessa nova forma de exploração, divisão do trabalho, né? De exploração do trabalhador, ele tinha uma visão muito de que, olha, o trabalhador tem que ser controlado, tem que ser... Ele chegava algumas vezes até criar vilas próximas às fábricas dele, aonde ele controlava. Os trabalhadores tinham que gastar o dinheiro para comprar coisas, vamos dizer assim, para o seu bem-estar, comprar comida para estar pronto para trabalhar no dia seguinte, eles tinham que ser casados para ser uma coisa mais regrada ali.
E, por exemplo, a lei seca, dentro disso, o Ford, aliás, vai ser um dos grandes incentivadores, vai ser muito bem vista, né? O Ford não quer os trabalhadores dele bebendo, bem nessa ideia do conservadorismo estadunidense. Então, socialmente é meio curioso, porque ao mesmo tempo que a gente tem avanços sociais extremamente significativos, como o voto feminino, você tem uma tendência conservadora muito, mas muito forte. É também um período que a Ku Klux Klan, que surge lá na Guerra de Secessão, lá no final na abolição da escravatura nos Estados Unidos, vai retomar suas ações, assim. Tanto que um dos filmes mais famosos dessa época, O Nascimento de uma Nação, ele vai tratar da história dos Estados Unidos tendo como heróis o movimento da Ku Klux Klan, tendo né, os membros da KKK como sendo os líderes, né, os formadores, os pais formadores dessa nova república que os Estados Unidos estava vivendo, no final das contas. Agora, e economicamente? Como é que estavam esses trabalhadores? Nos anos 20, você tem um acréscimo salarial significativo, tá? Como as empresas estão gerando muita produção e estão ganhando muitos lucros, ela tem um repasse desse lucro para os trabalhadores. Os trabalhadores dos Estados Unidos conseguiam, ele literalmente conseguia perceber que ele estava ganhando mais a cada ano que passava. O aumento salarial era significativo, tranquilo? No entanto, vamos começar a entender o que vai levar à crise de 29. Você tem até uma pré-crise no ano 20, 21, 22 ali, que é muito por conta do final da guerra mesmo. Durante a Primeira Guerra, os Estados Unidos não que especializou, mas você teve muita indústria bélica surgindo. E quando essas indústrias elas desaparecem, vamos dizer assim, elas fecham, né, porque você não tem mais tanta necessidade de venda de armamentos, tem um certo desemprego e tem uma certa crise econômica. Mas os capitalistas, né, os industriais e o próprio governo dos Estados Unidos não entendeu a mensagem, não entendeu que precisaria ter um cuidado, precisaria ter um controle sobre essa questão econômica. E por que eu estou dizendo no precisaria? Porque este período, os anos 20, o governo dos Estados Unidos é o governo mais liberal possível. A grande ideia, a grande ideologia que está marcada no sentido econômico no governo dos Estados Unidos é que o Estado não deveria intervir em nada. O Estado só deveria garantir com que não tivesse uma crise de inflação. Até então a gente tinha uma correlação direta entre o dinheiro em circulação e o ouro. Então o país tinha que manter a quantidade de ouro em relação à quantidade de dinheiro que tinha em circulação. Cabia ao país também evitar com que, vamos dizer assim, com que as empresas internacionais, né, você tenha uma concorrência, não uma concorrência, mas que você tenha uma chegada de produtos internacionais que quebrasse a indústria local, mas não a nível de protecionismo, tá? Assim, mas a um nível mais de garantir mesmo os interesses dos industriais, dos burgueses, no final das contas. Então esse era um Estado que não tinha muito problema, por exemplo, em banir alguns tipos de importação, não tinha problemas em oferecer subsídios a indústrias, no final das contas, e principalmente, mas assim, o ponto principal, né, eles tentavam deixar o máximo a economia livre. A grande ideia do período é que a livre concorrência, o livre mercado, a disputa dentre as empresas garantiria o bom funcionamento da economia, como era pregado desde Adam Smith, lá no período, no auge do iluminismo, em relação ao liberalismo econômico. A ideia é que, sem controle, o capitalismo garantiria tanto lucro para os burgueses, como garantiria aumentos salariais e melhores condições de vida para os trabalhadores. Essa era a visão que o governo americano tinha, de que eles estavam nesse instante, de que os burgueses estavam ganhando dinheiro e os trabalhadores estavam ganhando dinheiro por causa da livre concorrência. Ou seja, as empresas iam pagando mais para conseguir ter trabalhadores melhores e isso fazia com que a outra empresa pagasse mais e assim por diante. Como estava melhorando a sua capacidade de produção, vendia mais, gerava mais lucros e assim por diante. No entanto, o que o governo dos Estados Unidos não percebeu é que dentro dessa falta de controle, esse livre mercado que estava ocorrendo, que ele achava que estava ocorrendo, não era tão livre assim. O mercado estadunidense ele estava muito desigual, ele estava muito controlado por grandes corporações. Tinha muito trust, tinha muita holding,
que são quando empresas grandes, empresas maiores vão dominando pequenas empresas. Na teoria, até parece que tem várias empresas, mas quando você vai pensar no dono delas, é o mesmo. Seria como se uma empresa sozinha comprasse outras menores embaixo dela. Essas menores vão parecer que elas estão concorrendo, mas na prática é tudo a mesma coisa. E isso pode parecer até que não é uma coisa tão, vamos dizer assim, tão grave. Mas o que vai acontecer? Se uma dessas empresas, por exemplo, decide que vai limitar o salário, você já limitou o salário dos outros. Se uma dessas empresas quebra, você vai quebrar todas. Se a empresa grande quebra, você vai quebrar as pequenas. Então, na prática, essa livre concorrência ela era muito disfarçada. Porque a desigualdade econômica, o controle de grandes empresas, já que o governo não estava controlando para que isso não ocorresse, era muito, mas muito grande. Só que tudo parecia bem. Tem lucro, os salários estão aumentando e aquilo não é mudado, né? Ninguém vai tomar uma ação contrária a isso. Vamos focar também de novo na questão dos trabalhadores. Os trabalhadores estão ganhando mais dinheiro? Então, é inegável. Mas eles não estão ganhando nada fora disso. O controle, o conservadorismo do governo americano, juntado à ideia do liberalismo, vai fazer com que qualquer movimento trabalhista, sindicatos fortes, que vai lutar pelos interesses dos trabalhadores, principalmente a longo prazo, não tivessem muita força. Então os trabalhadores eles estão ganhando maiores salários, mas eles não estão tendo previdência, eles não têm leis trabalhistas que garantam a eles direitos frente aos seus patrões. Então eles eram facilmente demitidos, eles muitas vezes até dentro dessa ideia de que o salário estava aumentando, você tinha um empresário que demitia os trabalhadores, contratava novos para poder baixar o salário. Ou ameaçava mesmo, olha, não vai ter aumento, senão eu vou te demitir, ou qualquer coisa do tipo. Isso estava acontecendo muito direto, né, nessa economia dos Estados Unidos. Melhorou as condições? Melhorou. Mas o trabalhador ainda estava muito indefeso dentro dessa relação do funcionamento do país. E isso vai fazer uma diferença grande quando começar a crise em 29. Tudo bem? Mas vamos lá. Qual que é o problema? Por que essa crise existiu? A capacidade de produção crescia a cada ano. Tá? As pessoas, as empresas, elas estavam produzindo cada vez mais. E aí eu falei para vocês que o salário estava crescendo. Tá, mas não ao nível da produção. Literalmente, a capacidade de consumo dos trabalhadores americanos ela não crescia no ritmo que a produção estava crescendo. Vamos falar de matemática, né? Vamos falar que a produção crescia em PG e o salário vai crescer em PA. Né? O salário está crescendo em somas, a produção está crescendo em multiplicações. E isso vai começar a gerar um grande excedente de produção. Isso vai fazer com que algumas empresas produzam muito mais do que elas são capazes de vender. E quando as empresas produzem muito e o consumo é pouco, vai sobrar produto no mercado e pela lei de mercados, a gente sabe que quando tem muito produto sobrando, os preços caem. E é aí que vai começar os problemas. Na hora que os preços começam a cair, diversas empresas, por exemplo, vão começar a falar de demissões. Tudo bem? Diversas empresas vão começar a falar de falência. E isso vai começar a crise de 29, beleza? Na hora que essas empresas começam a ver seus lucros sendo prejudicados e elas começam a pensar em demissão ou falência, é que a crise vai começar a estourar. Mas a crise ela tem uma data, tá? A crise de 29, a gente pontua ela como sendo no dia 24 de outubro de 1929. O que aconteceu no dia 24 de outubro de 1929? Teve a quebra da Bolsa de Nova York, o crash da Bolsa de Nova York. O que é isso? Boa parte das pessoas dos Estados Unidos, aqui vocês podem pegar essa boa parte e levar ao extremo, tá? Uma grande quantidade da população dos Estados Unidos investiu na Bolsa de Valores, principalmente depois de 1926, quando acabou os efeitos daquela pequena crise que eu falei do pós-guerra. As pessoas estavam com dinheiro, elas tinham consumido o que elas precisavam. Aliás, um pequeno parênteses aqui, tá? Dentro dessa ideia de tecnologia, os produtos eram muito bem feitos, os produtos eram duráveis e muitas vezes você não tinha necessidade de consumir novamente. Tá? E isso vai também diminuir o mercado consumidor para novos produtos. Então, por exemplo, para que eu vou comprar uma geladeira a cada 10 anos, supondo, se a minha geladeira, que sei lá, já está com 20 anos, ela está funcionando perfeitamente. Então, como os produtos eram de boa qualidade, não havia necessidade de uma reposição. E isso vai fazer com que o mercado consumidor caia,
Porque os trabalhadores, por estarem ganhando bem, eles também já têm aqueles produtos. Mas vamos lá. Sobrou uma grana. O que o cara fez? Ele investiu na Bolsa de Valores. As bolsas de valores, nesse instante, elas vão parecer o próprio paraíso na Terra. Porque ele oferecia uma chance de você ganhar dinheiro rapidamente. As ações estavam subindo, as empresas estavam se dando muito bem, então você investia, no dia seguinte a ação já subiu de preço, você conseguia ganhar dinheiro. E você tinha pessoas que literalmente venderam, não que venderam tudo, mas eles fizeram empréstimos, o acesso ao dinheiro estava muito fácil, porque os empresários tinham dinheiro, os bancos tinham dinheiro, eles estavam emprestando. Então teve muita pessoa que hipotecou a casa, ou seja, colocou a casa como seguro para pegar um empréstimo, pegou esse dinheiro e investiu na Bolsa de Valores. Basicamente, vocês podem analisar que desde os caras mais ricos, o presidente dos Estados Unidos, até o cara empregado, né, um trabalhador comum ali nos Estados Unidos, vai ter dinheiro na Bolsa de Valores em 1929. Tudo bem? Dentro dessa ideia, para vocês entenderem o conjunto que eu estou falando de pessoas, o desemprego nos Estados Unidos no pré-crise, ele vai estar em menos de 4% da população economicamente ativa. Ou seja, estou falando que 96% da população economicamente ativa tinha possibilidades e boa parte desse grupo tinha investimentos na Bolsa de Valores. Mas aí vamos voltar lá para o 24 de outubro de 1929. Até então, o mercado, ele estava... Assim, todo mundo percebia que podia acontecer alguma coisa. Meses antes, em setembro, uma grande empresa inglesa, ela acabou falindo e o pessoal percebeu que, olha, como que uma empresa desse tamanho fale, né? Assim, as pessoas que tinham lá o dinheiro investido perderam dinheiro, mas assim, como você tinha outras empresas, o capitalismo americano estava muito bom, não foi um grande choque, só deu um sinal de alerta. E no dia 24 de outubro, esse sinal de alerta virou uma verdade. As pessoas tentaram, começou do nada, as pessoas... E o mercado de ações é muito de... ele é muito de ação pessoais mesmo. Uma pessoa acha que tem que vender, vende, aí vamos supor que a gente está falando de um grande investidor, aí outras pessoas começam a ficar com medo, saem vendendo, e foi o que aconteceu no dia 24 de outubro. Do nada, uma série de ações, eu estou falando de milhões e milhões de ações, foram colocadas à venda. E aí, na hora que todo mundo está colocando as ações à venda, tinha poucas pessoas para comprar as ações. Você quer vender um produto, ninguém está comprando, o preço cai. O preço das ações vai cair vertiginosamente. E as pessoas vão literalmente tentar vender as ações sem ter um consumidor, alguém que queira comprar. E nisso, né, com o passar das horas aí, a gente tem que imaginar que todas as riquezas, todos aqueles investimentos que foram feitos, simplesmente foram perdidos. Supondo que eu tenha comprado uma ação a R$20, ela subiu para, a partir dos interesses das pessoas, ela subiu para 60, ali a ação vai começar a despencar, 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 vamos supor que ela caiu a 10. Eu já perdi metade do dinheiro que eu tinha investido. O que antes, num dia anterior, eu tinha o triplo do dinheiro que eu tinha investido, agora caiu para metade. É essa a quebra da bolsa. É esse que vai ser o crash, né, da Bolsa de Nova York, é essa que vai ser a chamada Quinta-feira Negra. E os dias seguintes, eles demonstram que aquela tendência veio para ficar. As ações vão cada vez caindo mais, as empresas que investiram na Bolsa, que estavam lá buscando dinheiro na Bolsa, vão ter que declarar falência. Algumas pessoas saem correndo para o banco para tentar pegar o dinheiro, porque percebem, os bancos também investiram dinheiro na Bolsa. Então eu vou tentar salvar o meu dinheiro antes que o banco quebre. Mas os bancos investiram tanto, emprestaram tanto dinheiro para os investidores, que eles não tinham dinheiro para dar. Então a pessoa investiu o dinheiro, guardou o dinheiro no banco, supondo, e ela perdeu tudo. E do nada, literalmente, quando chegar em novembro, né, uma semana depois, basicamente a economia dos Estados Unidos tinha completamente parado. E não foi só o pequeno trabalhador que sofreu com isso, foi o grande empresário também. Todo mundo estava na Bolsa de Valores. Todo mundo saiu perdendo. Lógico que o grande empresário, por ter uma empresa, ele tinha uma capacidade de, vamos dizer assim, de manter os seus gastos, manter o seu estilo de vida muito maior do que um trabalhador que estava devendo e que investiu tudo que tinha na bolsa e que a empresa demitiu ele porque a empresa faliu. Então, assim, todo mundo sai perdendo, mas os níveis, logicamente, são bem diferentes um do outro. E, para piorar, isso não fica só no mundo industrial. Na hora que a gente vê trabalhadores, grandes empresários perdendo a capacidade de consumo,
até mesmo a produção rural dos Estados Unidos vai entrar em decadência. Não tem mais consumidor nem para, sei lá, arroz e feijão. Tudo bem? Literalmente é uma crise que vai assolar toda, mas toda a economia dos Estados Unidos. Bancos vão falir, empresas vão falir, agricultores não tem mais para quem vender, trabalhadores estão desempregados. E aqui, lembra que eu falei que o fato de não ter direitos trabalhistas acabou atrapalhando a crise? Quem conseguiu se manter no emprego, quem ainda tinha uma possibilidade, não gastou dinheiro, porque estava com medo. Todo mundo quebrou, eu vou gastar o meu dinheiro que eu tenho guardado na minha casa, né? Aqui eu estou falando de pessoas que tinham dinheiro guardado em casa mesmo. Ou que estão ganhando um salário, mas o salário isso também... Bom, você ganhar um salário naquele 29, você já era rico. Mas assim, a pessoa não vai gastar, porque ela está com medo do dia seguinte. Ela pode literalmente, daqui a pouco, ser demitida. Então, ela guarda o dinheiro. E nisso, toda a economia para de funcionar. Economia capitalista, ela funciona a partir da produção e do consumo. E aqui, o que vocês têm que entender é que o consumo acabou. Você não tem mais gente consumindo nada, as empresas vão parar de produzir e vão ampliar a quantidade de pessoas que não está consumindo. Na hora que as empresas demitem, literalmente, o consumo cai ainda mais e a crise vai se alongando. E essa crise ela vai se alongando tanto que ela vai virar uma crise mundial. Vamos analisar, por exemplo, o Brasil. O Brasil dessa época, como a gente viu nos vídeos relativos à economia brasileira, funcionava por conta do café. E o café era exportado principalmente para os Estados Unidos. Um número para vocês, as importações dos Estados Unidos caíram em 70%. Então o Brasil não vende mais café. E os cafeicultores brasileiros vão literalmente perder toda a sua capacidade de ganhar dinheiro. Aliás, eu falei disso para vocês no último vídeo sobre a Primeira República, como a crise de 29 vai prejudicar o próprio governo, que era extremamente ligado aos cafeicultores, e vai abrir espaço para que Minas Gerais rompa com São Paulo. Né? Eu expliquei tudo lá no último vídeo aí da Primeira República. Tranquilo? Bom, isso para todo mundo, tá? Porque os países aqui da América Latina, né, vamos colocar nem o da América Latina, os países subdesenvolvidos, eles eram exportadores de matéria-prima ou de comida, e os países deixaram de comprar. Os países mais desenvolvidos, mais avançados nessa questão industrial, como, sei lá, a Inglaterra, dependiam de muito dos investimentos que foram feitos pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos passou a ser o grande credor internacional no pós-Primeira Guerra Mundial. No entanto, na hora da crise, as empresas que estavam precisando de dinheiro tiraram esses investimentos todos. Então a Europa teve que se virar por conta própria. Então essa crise ela não é uma crise localizada nos Estados Unidos, ela é uma crise que se expande, já que basicamente a única nação que estava ativa economicamente no pós-guerra, que estava produzindo, que estava gerando riquezas, ela acabou. Sim. E ficou muito claro para todo mundo que o problema foi o liberalismo. O governo dos Estados Unidos teria, a crise como um todo, poderia ter sido evitada com medidas simples. Olha, vamos acabar com o controle de que algumas empresas têm, vamos oferecer mais benefícios para os trabalhadores, para manter esse mercado consumidor. Então existiram muitos espaços que mostraram, olha, dava para ter evitado essa crise. Mas nenhum desses alarmes, né, nenhuma dessas cascas de banana foi tirada do caminho. O pessoal aprendeu com elas e tirou ela do caminho. Literalmente a crise existiu, podendo ser facilmente evitada. Isso na Europa vai levar todo o sentimento antiliberal, antidemocrático que vai trazer os regimes totalitários, que a gente estava falando nas últimas aulas e que na próxima aula a gente vai falar do nazismo. Agora, nos Estados Unidos, a postura do governo, o governo que quando a crise começa é o governo do Hoover. O Hoover ele adota a ideia de que o liberalismo vai salvar. Ele o tempo inteiro ele fala que aquela é uma crise pequena, uma crisezinha, que literalmente a própria economia liberal, os próprios empresários iriam dar um jeito de resolver. Só que a crise vai ficando, né? A crise vai se propagando, vai se ampliando, e o governo americano falando, não, é liberalismo, os industriais se resolvem. Para o governo mesmo, nem é uma grande perda, tá? O governo, economicamente falando, o governo está com grana, porque ele não gastava, ele era um governo pequeno, ele era um governo que, até assim, no auge, ele diminui o imposto, mas como ele não tinha muito gasto, o governo tem grana, assim. E, cara, boa parte dos governantes eles eram ligados aí aos grandes empresários, então assim, eles estão sofrendo com a crise, mas não tanto quanto a população mais pobre. Tudo bem?
E nisso vai chegar o Roosevelt. O Roosevelt, ele é um candidato do Partido Democrata, até hoje talvez é o principal nome da política dos Estados Unidos. Os democratas, o Partido Democrata dos Estados Unidos usam o nome do Roosevelt até os dias atuais, como grande símbolo. Né? A população americana, quando vai escolher lá os melhores presidentes, geralmente o Roosevelt está nas cabeças. O Roosevelt faz uma campanha em 32 para entrar no poder, muito marcada por um sentimentalismo de, olha, a gente vai conseguir reverter isso, vote em mim, não sei o que lá. Até uma campanha que muda muito o panorama do que era uma campanha eleitoral nos Estados Unidos, porque ele viaja muito, né, ele vai de trem, até de avião ele viaja, vai para os estados diferentes, e discursos com um tom mais popular, de que, olha, eu vou ajudar a população, a gente vai sair dessa. E ele ganha as eleições. 33, ele até tem uns problemas para começar as mudanças, porque o governo era tão liberal, a tendência era tão liberal que ele vai chegar falando de intervencionismo e a justiça, por exemplo, vai contra ele, o poder judiciário. Ele precisa literalmente de garantir apoios até ele conseguir fazer as regras, né, as propostas dele ganharem vida. Mas quais eram essas propostas? Basicamente, intervencionismo econômico. A partir do Roosevelt, o governo americano vai abandonar completamente o liberalismo para adotar uma tendência super, ultra, mega, hiper, blaster intervencionista. A grande ideia do Roosevelt é que o governo tinha que gastar dinheiro para garantir com que a economia voltasse a funcionar. E ele tem até uma tendência bastante ligada à população. Ele fala, por exemplo, que o governo tem que garantir moradia, comida, vestimentas. E ele gasta milhões e milhões para gerar isso. Só que aí que está a grande questão. Ao fazer esses gastos, o Roosevelt reativa a economia. Porque, por exemplo, vamos falar que ele vai ajudar na construção de moradias. Construção de moradia, eu vou precisar comprar tijolo, eu vou precisar comprar cimento, eu vou precisar comprar porta, madeira, no caso. E isso tudo vai fazer com que as empresas que produzem isso se reaqueçam. Comecem a produzir de novo, contratem pessoas e gerem novamente o mercado consumidor. O New Deal, né, esse novo acordo, como o plano ficou conhecido, que é o acordo intervencionista que vai mudar o panorama da crise 29, ele vai começar a dar resultados rápidos, tá? 33, 34 ele entra em ação, e 35 a economia já estava bem mais ativa. Mas o Roosevelt ele vai fazer mais, tá? Não é só vou construir casa, moradia e comida. De fato, ele cria sistemas de assistência onde ele vai comprar comida, né, dos proprietários rurais, né, da produção rural, e vai oferecer, dar para a população. Você vai ter, né, cestas sendo oferecidas para o povo que está sem comer. E isso vai gerando movimentação, né, porque ele comprou comida, o proprietário rural a partir de agora ganhou dinheiro. E isso vai reativando. Para o campo, por exemplo, ele assume a dívida dos proprietários rurais. Ele muitas vezes até chegava a pagar para que o proprietário rural não plantasse. Como você tinha muito produto armazenado, no final das contas, ele paga, olha, não produz mais, eu te pago, está aqui o dinheiro para você ficar um ano, supondo, parado, mas a gente vai reaquecer, a gente vai garantir um crescimento novamente do preço, a gente vai garantir que funcione novamente a economia. Para isso ele também vai começar uma série de obras públicas, até pensando no futuro. Então vai construir hidrelétrica, vai construir celeiro para armazenar a produção que estava lá estragando no final das contas. Então você vai ter toda uma série de medidas que vai fazer com que o Estado assuma o controle do governo, que vai fazer, da economia, desculpa, que vai fazer o Estado ser que o trem, o motor desse progresso, dessa retomada industrial, retomada produtiva que os Estados Unidos vai estar vivendo. Ao mesmo tempo, o Roosevelt ele vai fazer uma série de leis que vão beneficiar os trabalhadores. Ele cria salário mínimo, ele diminui a quantidade de horas trabalhadas, ele proíbe trabalho infantil, com o ponto principal de gerar riquezas, fazer com que mais pessoas fossem contratadas. Só para a gente ter uma noção, se eu falei que antes da crise o nível de emprego, né, aliás, o nível de desemprego estava em 4%,
moçada, chega a ser de mais de 25% no auge da crise. Então, assim, a gente está falando de números bem, mas bem significativos de pessoas desempregadas e o Roosevelt tentando reempregar todo mundo. Beleza? O plano, o New Deal, vai dar super certo, mas principalmente porque pouco tempo depois vai começar a Segunda Guerra Mundial. E aí o governo americano, de novo, não vai participar ativamente da guerra a princípio, mas vai ter uma capacidade de produzir para o restante do mundo, ganhar mercados, ampliar os seus mercados consumidores e novamente gerar riquezas. Mas mesmo assim, é só depois da Segunda Guerra Mundial que o PIB americano, a capacidade de produção do que os Estados Unidos tinha, vai ser retomado ao padrão do que tinha em 1929. Tudo bem? Então é isso aí. Qualquer dúvida aí, manda os sinais de fumaça virtuais, estou sempre às ordens. Hoje tem 2 salves especiais, um pro Bruno e um pro Carlos. Eles pediram um salve especial aí pra eles. Salve pra vocês dois. Abração pra todo mundo e até a próxima. Tchau.